Bom dia, vamos à leitura das senhas diárias para hoje, novamente com um maravilhoso, magnífico canto dos sabiás lá fora. É entrada da primavera, né? É sempre muito lindo. Eu também gosto do outono. Eu gosto do inverno e do verão também. Acho que a gente, a gente querendo acha coisas bonitas em várias coisas na vida, no mundo que Deus nos deu. Bom, vamos lá, senhas diárias para hoje, dia 27 de setembro de 2022, uma terça-feira. Antes disso, a minha pequena reflexão. Eu vou dar um título, como eu estou dando há algum tempo já, um título para a reflexão de hoje, tentando juntar um pouco, pelo menos, os versículos da oração e o primeiro texto. O segundo texto eu não leio, faço só um relato, mas ele também tem a ver com todos os textos e versículos. O título que eu vou dar hoje é assim: a fé é também estar ativo no amor libertador de Deus Javé. Estar ativo no amor libertador de Deus Javé. Eu já disse, é um Deus que tem identidade, tem história, tem não vou dizer propósito, essa palavra está meio misturada, mas tem um objetivo, um projeto, uma vontade para a história, para o ser humano, que é o reino de Deus, onde habita a justiça, a paz e a alegria. Os textos falam de várias coisas, tá? Falam em força e atividade, mas também falam em humildade, em mansidão. Então não é uma força e atividade sem passar pela ética do amor pessoal dos cristãos e das cristãs e sem perder o foco do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria. Não é uma atividade qualquer. O texto fala, inclusive, de uma atividade falsamente cristã, diz o texto, piedosa, em busca de ter dinheiro, em busca de ter lucro. Isso a gente vê. E o apóstolo Paulo, no primeiro texto que eu vou ler, o texto lá de 1 Timóteo, ele vai falar, tem gente que acha que a piedade dá lucro. E a gente sabe que alguns usam o nome de igreja, de Deus, de uma falsa fé com o objetivo de lucro. Tem que ser muito ingênuo para não ver, né? Enquanto que a fé verdadeira não busca lucro nenhum. Ela fica contente em servir. Ela se contenta com a humildade da sua vida, podendo servir. É esse amor libertador. E fala também em discussões na igreja, assunto que nós temos que tratar um pouquinho, porque é feita uma mistura aí e se dá muito espaço para a ignorância. Tá? Vamos lá. Primeiro versículo de hoje, 27 de setembro, terça-feira, é do profeta Daniel, versículo 11 e 32. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Mas aí tem que passar por aquele crivo do amor, né? Que ele não busca dinheiro,
Ele não se torna forte para humilhar outros, mas ele se torna forte e ativo no amor do Deus libertador, em favor da vida de todos, e não a favor do seu lucro, do seu poder. Forte e ativo. Como Moisés foi. Eu estou citando isso por causa do segundo versículo que vai falar em Moisés. O segundo versículo vem da carta dos Hebreus, aos Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, homem adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Recusou ser da família do Faraó. Recusou a riqueza, a nobreza e poder. Mas foi ativo. Foi muito ativo na libertação dos escravos. Ele recusou ser dono dos escravos. Ele se colocou ao lado dos escravos. Forte e ativo. Em estar ativo no amor libertador de Deus Javé. Vamos à oração do dia, que é muito antiga, escrita em Nuremberg, na Alemanha, não diz por quem, mas diz o ano 1676. Tudo depende da bênção de Deus e de sua graça, acima de todo dinheiro e bens. Onde pões o teu coração, ali está teu Deus. Acima do dinheiro e dos bens. Tem gente que trabalha do jeito contrário, né? Primeiro, dinheiro e os bens. Quem em Deus sua confiança deposita, manterá ilesa sua firme coragem. Sua firme coragem de servir e não buscar bens e dinheiro, achando que tudo está nos bens e dinheiro. Como diz aquele velho versículo, aquela velha palavra de Jesus: ou você ama a Deus, ou as riquezas. Não quer dizer que você tem que passar fome. Não, ninguém deve passar fome. A primeira leitura vem da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, versículos 6 até 11. 1 Timóteo 6 a 11. Aí vai ter dois assuntos interessantes. Eu já coloquei, que é a questão de a igreja, ou uma dita falsa igreja, assim, é usada para dar lucro. Isso eu já tinha na época dele lá, do apóstolo Paulo, tá? Hoje em dia pode estar mais grave porque usa os meios de comunicação. Vocês sabem de quem eu estou falando, não é verdade? Foi muito usado. Na própria Idade Média se usava a igreja para fazer aquela aliança espúria com os reis que usavam o seu povo como escravo, praticamente. É muito bonitinho os reis, os filhos de reis e rainhas e princesas e príncipes. Mas e o povo, como é que andava? Como é que andavam as pessoas? Eles faziam aquelas missas, aquelas igrejas enormes. E como estava o povão que pagava os impostos e sustentava aquela vida de luxo? E o amor libertador de Deus Javé e de Jesus. Bom, vamos lá ao texto. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 11. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, piedade também pode ser
traduzido por bondade. É um pouco mais que bondade, tá? Segundo a piedade, é enfatuado ao xarope, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre essas altercações e contendas de palavras. Isso é feito uma grande mistura. Tem gente que diz assim, não pode pensar diferente da Bíblia. E aí eles defendem terraplanismo, criacionismo que o mundo foi criado em 7 dias, né? E o homem foi feito de barro, um bonequinho, e depois eles querem que a gente leia a Bíblia literalmente. Primeiro fato, eles nem sabem como é que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita por homens num tempo antes da ciência, por pessoas num tempo antes da ciência, para pessoas num tempo antes da ciência. Então ela não tem a linguagem científica, tá? Embora a Bíblia ela dê essa impressão, sim, terra plana, tá, sobre colunas, isso era como se entendia naquela época. Hoje nós lemos assim, o mundo foi criado para o bem, mas aconteceu conforme a ciência diz. Não tira o valor de bem do mundo. Não é contra a ciência. O ser humano foi criado em milhões de anos. Não é contra a ciência. Então, essa é uma altercação burra. Dizer que tem que ser anticientífico porque a Bíblia foi escrita num tempo anticientífico. Jesus dizia, está escrito na lei, eu porém vos digo. Ele dizia que às vezes tem que interpretar a Bíblia, que não é pegar literalmente. Ele disse que obedecer às leis do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Entendeu? É não seguir a piedade da Bíblia. É seguir a letra da Bíblia. Isso é uma altercação burra de palavras. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Lucro interno, espiritual. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Todo sustento e com que nos vestir, e sejamos contentes com isso. Tendo sustento e com que nos vestir. O resto façamos por amor. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína. Muita gente usa a fé para, na verdade, manifestar poder sobre os outros. Aquelas leizinhas, tu não fez conforme manda a lei, conforme eu estou mandando, eles estão dizendo, conforme a minha vontade de interpretar a Bíblia. Mas aqui o texto continua falando do dinheiro, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, eu dizia do poder também. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Eles são tão preocupados consigo, né? Eu tenho que terminar. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Eu tenho que terminar. O segundo texto lá de Crônicas fala dos reis. Josias fez uma festa de Páscoa enorme, com milhares de sacrifícios, orações, cultos, mas não falaram uma vez só o que significa libertar escravos. Porque ele, o rei Josias de Israel, era escravagista.
e o seu governo era escravagista. Um bom dia.